de onde surgirá o anticristo? Só um minutinho. Júlia, faz uma gentileza para mim, filha. Pega esse livro aqui para mim, ó. Tem um livro que eu lembrei aqui agora que eu vou ler por uma questão aqui. Esse aí, embaixo do fone. Lá em cima, filho. Desculpa, pastor Hermes. Nada, fique tranquilo. É que tem um livro que está longe aqui de mim, eu vou precisar ler daqui a pouco. Entendi. Então, de onde surgirá o anticristo? É essa a pergunta, né? Essa aí. Então, a gente não tem como ser... Nós não temos como ser dogmáticos, né, com respeito à localização geográfica. Alguns teólogos também estão se arriscando nessa área. Mas, assim, de maneira geral, o que nós podemos dizer? Por exemplo, alguns são peremptórios na afirmação de que o anticristo será um judeu, por exemplo, né? Então, dizem isso porque anticristo, no grego, é pseudócristos, né? Que, na verdade, seria um falso messias. E como os judeus estão esperando até hoje, né? De maneira geral, claro, alguns judeus estão se convertendo, mas, de modo geral, os judeus ortodoxos, os que realmente seguem a religião judaica, o judaísmo, até hoje, eles estão aguardando ainda o Cristo, o Messias, porque eles não creem que Jesus é o Messias que já veio. Então, por conta disso, claro, muitos acreditam que o anticristo seria um judeu, porque para enganar os judeus teria que ser um judeu. Por outro lado, claro, o termo pseudócristos não significa apenas falso Cristo, ele também significa anticristo, né? Por isso que na língua portuguesa é utilizado esse prefixo anti, com i, né? Não é ante, não é o que vem antes de Cristo, é anti, com i. Aquele que se coloca contra Cristo, contra a igreja. Então, esse prefixo também mostra que ele vai ser um oponente de Cristo, um opositor de Cristo. Os que defendem também essa ideia de que o anticristo poderá ser um judeu ou um israelita, de maneira geral, eles falam que ele terá que vir da tribo de Dan, porque a tribo de Dan não aparece lá entre aquelas 12 tribos dos 144 mil. Quando nós vemos em Apocalipse 7, aparecem 144 mil, sendo 12 mil de cada tribo. E a tribo de Dan não aparece ali. Então alguém diz, não, Dan está fora, porque Dan foi muito idólatra e se rebelou contra Deus, e etc. Então, Dan não faz parte dos selados e, portanto, o anticristo virá da tribo de Dan. Só que, como a Bíblia é análoga, nós temos que considerar também outras passagens. Veja que Apocalipse 7 menciona as tribos de Israel dentro do período tribulacional, ou seja, antes do milênio. Mas quando você lê Ezequiel, capítulos 40 a 48, ali você já vê o templo dentro do milênio, ou seja, depois do período tribulacional. E ali, quando você vê a relação das tribos que vão ocupar ali, especialmente aquela cidade quadrada, né, que vai estar ali dentro de Jerusalém, que nós estudamos até na escola dominical há pouco tempo, nós vemos que Dan vai estar presente. Ou seja, Dan não foi rejeitado por Deus. Existe um mistério aí as listas sempre dão 12, né? As listas das tribos sempre dão 12, mas ora entra uma tribo, sai outra e tal. Mas a gente percebe que na última lista, Dan está presente. Então esse argumento não se justifica para dizer que o anticristo virá da tribo de Dan. Um outro ponto importante que a gente poderia considerar é que muitos utilizam Daniel 11:37, porque lá diz que, no caso do anticristo, a lista é uma profecia sobre o anticristo, diz que ele não terá consideração pelo Deus de seus pais. E aí muitos dizem que ele só pode ser um judeu, porque o Deus de seus pais, né, como só existe um Deus, então eles fazem uma associação com o Deus de Israel. Só que o termo no hebraico é Elohim. E a gente sabe que Elohim, de acordo com o contexto, não é necessariamente
uma referência a Deus, pode ser uma referência a deuses, porque esse termo indica pluralidade de pessoas. Lá em Gênesis não há dúvida que se refere a Deus, quando Deus diz façamos o homem, porque ali é a trindade em ação. Mas tem casos em que Elohim é aplicado para deuses. E não fica claro lá em Daniel se é uma referência ao Deus de Israel ou aos deuses, porque está se falando do anticristo. E pelas outras, como a Bíblia é análoga, outras profecias deixam claro que esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele virá do que restou dos impérios mundiais, mais diretamente de Roma. Porque na estátua que Nabucodonosor viu, aquela estátua tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre ou bronze, pernas de ferro e os pés com 10 dedos, em parte ferro e em parte barro. Daniel deu a interpretação do sonho de Nabucodonosor, dizendo que a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, que representava ali a Babilônia. Na medida que você lê o livro de Daniel e acompanha a história, você percebe que ali são os impérios mundiais que foram degradando. Por isso que os materiais vão ficando inferiores. Do ouro passa para a prata, da prata passa para o cobre, do cobre passa para o ferro, e do ferro passa para uma mistura de ferro e barro. Por quê? O ouro representa o Império Babilônico, foi um grande império, poderoso, mas depois foi conquistado pela Medo-Pérsia, mas já não era tão pujante como a Babilônia, por isso passou para a prata. Depois veio o Império Grego, com Alexandre o Grande, o cobre. Depois passa para o ferro, que é o Império Romano. E o Império Romano acabou, mas o Anticristo, o último império vai ser o Império do Anticristo, vai durar pouco tempo, mas vai ser um império, né? De acordo com a Bíblia, e que vai contar com 10 nações principais. Não quer dizer que só haverá 10 nações, porque muita gente tenta associar lá com a comunidade europeia, dizendo, tá vendo, vocês disseram que era só 10, agora já tem muito mais de 10. Mas não é isso. Quer dizer que haverá 10 potências principais que vão apoiar o anticristo. Claro que haverá outras, mas as 10 que vão formar a base do anticristo são, sem dúvida, nações poderosas. E o cenário geográfico, geopolítico, melhor dizendo, está sendo montado para isso. E quando a Bíblia diz em Daniel 9, 24 a 27, que o príncipe que há de vir, ele virá justamente ali do povo de Roma, né? Que é o povo que destruiu Jerusalém no ano 70, foi justamente o povo romano. Ah, mas era um exército formado por povos de várias nacionalidades. Não importa, o exército era romano. Não importa. Israel, por exemplo, está enfrentando Hamas e o exército de Israel tem pessoas de outras nacionalidades, mas é o exército de Israel. Então, não devemos querer relativizar isso, dizer que são os árabes, como alguém diz, e por isso o anticristo vem dos árabes. Bom, o que eu posso afirmar, biblicamente, eu penso que o anticristo não será um judeu, porque há vários pormenores na Bíblia que indicam que ele será um gentio. Eu só não posso ser dogmático com respeito ao local exato em que ele vai surgir. Mas eu vejo pelo menos 3 argumentos em prol de que seria mais lógico defender a ideia de que o anticristo será um gentio, ou seja, não judeu. Por quê? Os argumentos são o seguinte: o argumento tipológico, o argumento simbólico, não é? E o argumento profético, propriamente dito. Claro que esses tipológico e simbólico também não deixam de ser proféticos, mas existe um argumento diretamente profético. O argumento tipológico é o seguinte: a única pessoa histórica identificada com como um tipo do anticristo de fato é Antíoco IV, também conhecido como Epifânio, um rei sírio lá do século II. Então ele era um gentio e ele fez exatamente o que o anticristo vai fazer, porque alguém fala de Hitler e de outros, mas ninguém encarnou, por assim dizer, melhor o papel do anticristo do que Antíoco Epifânio, porque ele realmente profanou
ele fez o que é chamado na Bíblia de abominável da desolação, que Jesus menciona em Mateus 24:15, né? Ele profanou o templo, ele sacrificou o porco dentro do templo, ele introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo. Então, ele, de fato, fez o que o anticristo fará, de acordo com as profecias bíblicas. E ele era um gentio. O argumento simbólico é de que a besta que sobe do mar, conforme Apocalipse 13:1, isso, subir do mar, na linguagem profética, é uma indicação, na simbologia profética, é uma indicação de que ele vem das nações, dos gentios. Porque no próprio livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, águas têm a ver com os gentios, e não com Israel. Então, o anticristo, ele sobe das águas. Então, a gente pensa que ele é um gentio. No caso do falso profeta, eu até acredito que ele poderia ser um judeu. Eu não vejo nenhum impedimento para o falso profeta, que vai ser um líder religioso, ser um judeu. Agora, o anticristo, como líder político, ele vai ter que fazer um acordo com muitos. Aí vem o meu argumento profético, que eu vejo na Bíblia, que eu já citei, Daniel 9, 24 a 27, mas também Daniel 7, 25, Daniel 11, 41 e 45. No caso de Daniel 9, especialmente, diz que ele vai fazer um acordo com muitos por 7 anos, uma semana. Ele não vai fazer um acordo só com Israel. Ele vai fazer um acordo com muitos. Então, eu penso que ele não poderá ser um judeu. Pense, por exemplo, hoje na figura de um judeu. Vamos pensar no Netanyahu, né? Que é o primeiro-ministro de Israel. Se ele hoje quisesse fazer um acordo com muitos, veja, isso seria impossível. Como que ele vai conseguir fazer um acordo com o mundo árabe? Então, porque nós temos dito aqui, inclusive, que há 3 forças históricas que dominam o mundo. Quais são essas 3 forças históricas? A força ocidental, a força eurasiana e a força islâmica, não é? 3 forças. Essas 3 forças estão dominando o mundo, do ponto de vista da geopolítica, do ponto de vista bélico, inclusive, algumas mais, outras menos. Mas você veja, a força ocidental é representada pela OTAN. Quem está na OTAN? Estados Unidos, Inglaterra, França, outras potências, representam um poder econômico, um poder bélico também. É uma força, uma grande força. Rivalizando com essa força ocidental, você tem a força eurasiana, que é formada principalmente por Rússia e China. Então, Rússia e China também detêm muito poder, principalmente bélico e econômico também, porque a China, por exemplo, está crescendo muito economicamente falando. E a Rússia também é uma potência histórica. Você tem uma terceira força, que é a força islâmica, que é formada pela Irmandade Muçulmana. Então você tem vários países que se unem por causa da sua religião. E eles têm como inimigos figadais Israel e o cristianismo, os judeus e os cristãos. Claro, há nações árabes aí que não são tão extremistas, mas as que são extremistas estão fortemente unidas contra Israel, representando uma grande força. Então, como que alguém poderá fazer um acordo mundial para com que essas 3 forças estejam em paz? Em paz, de fato. Isso é muito difícil. Então, eu penso que o anticristo, ele não vai ser um judeu, ele vai ser alguém mais neutro, de uma nação, uma grande potência, possivelmente. Pode ser Estados Unidos, pode ser um grande país da Europa, né? E ele vai ter uma grande influência no campo diplomático para poder costurar, como se diz, um acordo aí, fazendo com que essas 3 forças, né? A força eurasiana, a força ocidental e a força islâmica, estejam em paz, porque quando o anticristo estiver dominando o mundo aparentemente vai começar
em paz. Ele será um grande pacificador. Então, por todos esses elementos que eu citei, eu penso que o anticristo ele não vai ser um judeu, vai ser um gentio. Agora, onde ele surgirá, ele pode surgir em qualquer lugar, porque nós estamos falando do que sobrou dos impérios mundiais. Alguns irmãos são dogmáticos ao dizer, não, só pode ser, aí fazem algumas associações, só pode ser um muçulmano, porque os cavalos do Apocalipse, um é branco, o outro é vermelho, e o outro lá, a cor dele não é bem amarelo, porque no grego pode ser esverdeado e pálido e tal. E quando você olha para a bandeira lá do Irã, ela tem essas três cores, branco, vermelho e verde. Bom, a da Itália também tem, né? Então é uma coisa assim meio forçada, vamos usar um termo bem claro, né? E outros termos também, o ISIS, né? Degola pessoas, e o anticristo, quando ele virar, também ele vai degolar, então só pode ser um muçulmano. Veja, são associações que as pessoas fazem. Mas o que é profético mesmo é o fato de que o anticristo, ele vem do que restar, aí do resquício dos impérios mundiais, do ferro que sobrou. O ouro passou para a prata passou para o cobre passou para o ferro, o Império Romano. Só que o Império Romano, ele também teve influência de todos os outros impérios. Tanto que quando nós falamos de uma civilização, a gente fala de uma civilização greco-romana, né? Porque os romanos também herdaram muita coisa dos gregos, que por sua vez tinham herdado muitas coisas dos medo-persas, e que por sua vez tinham herdado muitas coisas dos babilônios. Então, o anticristo, ele vai ter essa influência desses impérios, só que tem o componente do barro, que é o elemento novo, que fala da sua fraqueza, né? Porque ele vai ter muita pompa, ele vem com arco, né? Diz lá o cavaleiro do cavalo branco, só que o arco não tem flecha. É um arco, né? Tem muita pompa, vem no cavalo branco com arco, mas e a flecha? Não tem flecha, só está com o arco na mão, mas não tem flecha para atirar, porque ali diz que ele tem um arco, mas não menciona as flechas, né? Então ele vai ser um bom negociador no começo, mas dali a pouco Deus vai começar a mandar juízo sobre a terra e o seu poder não vai subsistir. Ele vai ser ali alguém que vai, claro, perseguir os santos e tal, os salvos dentro do período, mas ele não vai poder fazer o que ele bem entende, porque Deus vai estar no controle. Deus vai estar no controle. Você pode ver quando você lê sobre o período tribulacional, que é sempre a ordem está partindo de Deus. Sempre parte do altar de ouro que está diante de Deus. João ouve uma voz que parte de lá, que diz para o anjo, para ele abrir lá o poço do abismo, e depois o outro para libertar aqueles demônios que estão lá junto ao rio Eufrates. São demônios. Só que eles só vão fazer o que está permitido por Deus. Aqueles demônios gafanhotos, por exemplo, que eu até mencionei na live de ontem no meu canal, eles só vão poder fazer mal àqueles que não estiverem selados. Ou seja, é o diabo se voltando contra os próprios, aqueles que lhe servem. Porque os demônios, a natureza deles é fazer o mal. E claro, se dependesse deles, eles fariam mal a todos, indistintamente. Só que eles só vão poder fazer o mal para aqueles que obedecem ao anticristo. Então, pastor Hercos, resumindo, eu dei uma explicação aí mais ampla, mas o que eu quis dizer é que nós não temos como ser dogmáticos quanto ao local de origem do anticristo, mas podemos crer, eu acredito que ele será um gentil e não um judeu.